Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderás as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará por onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus, e então lhe disse: siga-me. Pedro negou a Jesus 3 vezes. Por isso o Senhor Jesus lhe perguntou se o amava 3 vezes. O Senhor Jesus conhece o nosso coração, Ele sabe quando nos assentamos, quando nos levantamos, Ele sabe onde vamos, Ele sabe quando voltamos, Ele sabe todas as coisas. E quando o Senhor Jesus faz essas perguntas para Pedro, a intenção de Jesus não é humilhar a Pedro, não é constranger a Pedro, não é chegar Pedro contra a parede e mostrar: viu, eu te falei. A intenção de Jesus é mostrar a Pedro o seu amor e o seu perdão. O fato é, e a verdade é muito clara, que nós erramos muitas vezes no que falamos, no que fazemos, nas nossas atitudes, e depois ficamos em casa remoendo o coração, perguntando: será que Deus vai me perdoar? E depois da ressurreição, a palavra de Deus é muito clara, que o Senhor Jesus vai em busca das suas ovelhas e vai restaurando uma por uma. Ele perguntou para Maria lá na beirada do túmulo: por que você está chorando? Por que você está procurando entre os mortos aquele que está vivo? Se está vivo, para que chorar? Depois ele perguntou para os discípulos lá dentro do cenáculo, quando eles estavam ali com as portas trancadas, ele disse: olha, por que sobem dúvidas às suas cabeças? Vejam que sou eu mesmo. Vamos comer juntos? Tem algo aqui para a gente jantar? Depois ele perguntou para aqueles discípulos no caminho de Emaús: o que está acontecendo? Por que vocês estão conversando desse jeito? E eles disseram: mas o Senhor não sabe as últimas? E ele perguntou: quais? Nós achávamos, nós esperávamos que ele fosse o nosso libertador, mas já faz 3 dias que ele morreu. As mulheres disseram que ele está vivo, que ele não está no túmulo, mas ninguém viu nada. Então o Senhor Jesus, partindo de Moisés, mostrou em todas as Escrituras tudo o que era dito a seu respeito, e disse para ele: nécios, ignorantes, vocês não leem a Bíblia direito. É preciso ler a Bíblia direito. Se vocês lessem a Bíblia, não estariam voltando para casa entristecidos como estão. Depois, uma semana depois, quando Tomé havia dito que não creria se ele não pudesse colocar o dedão dele lá no machucado. Às vezes eu acho que Tomé era goiano, porque goiano é que tem que pôr a mão para pegar nas coisas. E então, quando o Senhor Jesus se apresenta aos discípulos, ele se volta imediatamente para Tomé e diz: Tomé, põe a mão aqui, põe o dedo aqui, não seja incrédulo, seja crente. E a Bíblia diz que Tomé o viu e disse: Senhor meu, Deus meu. E aqui faltava Pedro. Pedro viu o Senhor Jesus conversando com tanta gente, fazendo pergunta para tanta gente, restaurando tanta gente, mas para ele Jesus ainda não tinha dito nada. E aí vem com 3 perguntas. Como é que Pedro ouviu isso? E cada uma das perguntas de Jesus também é dirigida a nós. Quando ele se volta para Pedro e ele pergunta: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Cada uma das respostas, cada uma das observações do Evangelho de João aqui mostra para nós
a atitude que o Senhor Jesus espera de nós numa noite como essa, ouvindo a sua palavra. Primeiro, ele pergunta para Simão se Pedro ama mais do que estes. Você me ama mais do que eles me amam? Porque naquela noite Pedro havia dito que não abandonaria ainda que todos o abandonassem. Então, a pergunta de Jesus, ela soa estranha, mas verdadeira. Você me ama mais do que os outros me amam? Você me ama mais do que você ama pescar peixes, porque eles estão pescando? E Pedro diz: o Senhor sabe que eu te amo. Porque ao responder à pergunta se amamos a Jesus, Jesus está perguntando qual é o tipo de compromisso que nós temos com Ele. É um compromisso para se comparar com os outros, ou é um compromisso pessoal, verdadeiro, sincero com Ele, Jesus? A segunda pergunta, depois de dizer, cuide dos meus cordeiros, o Senhor Jesus responde: pastorei as minhas ovelhas. Tu me amas, porque se você não me ama, você não me servirá. Mas se você me ama, serve-me, cuida daqueles que eu amo também. O Senhor Jesus pergunta se você o ama a ponto de se dedicar a Ele no trabalho da igreja, se dedicar a Ele cuidando de outras pessoas, se dedicar a Ele fazendo o que Ele sempre fez, pastorear aqueles que não sabem no que acreditar, não sabem para onde ir, não sabem a quem recorrer, não sabem no que acreditar. E terceiro, quando a Bíblia diz que Jesus pergunta pela terceira vez e a ficha cai no coração de Pedro, o texto na tradução da Nova Versão Internacional diz que ele ficou magoado. Na Revista Atualizada diz que ele ficou entristecido, porque o Senhor Jesus insistiu na pergunta. E ele insiste na pergunta para que fique bem claro que Pedro sabe que ele sabe. Nós sabemos o que Deus sabe: os nossos pecados, as nossas fragilidades, as nossas enfermidades, as nossas adversidades. Ele sabe. E aí, depois de ouvir Pedro dizendo: o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor Jesus revela como será a sua morte, mas ele fala mais uma coisa. Ele diz: segue-me. Pedro ouviu o Senhor Jesus dizer a mesma palavra que ele havia dito 3 anos antes, ali no mesmo lugar, às margens do mar da Galileia. Lá atrás o Senhor Jesus disse: segue-me, eu vou fazer de você um pescador de homens. E Pedro seguiu. Agora, para que Pedro tenha plena certeza de que Jesus o restaurou, o perdoou, o Senhor Jesus faz o mesmo convite: segue-me, continua, não desista, não se volte para trás, não deixe a tristeza, a mágoa, o ressentimento, o medo tomar conta do seu coração. Eu estou te dizendo: segue-me. Eu não sei como que anda a sua vida ultimamente, mas o que o Senhor Jesus disse para Pedro, Ele também diz para você: você me ama? Porque se você me ama, você não vai ficar se comparando com os outros, você vai me seguir. Porque se você me ama, você vai atender o chamado e vai me servir. Porque se você me ama, você não vai desistir, você vai continuar a me seguir. Vamos orar? Pai, nós agradecemos ao Senhor por ouvir o que ouvimos nessa noite de forma tão belamente tocada e cantada. Pedimos que a palavra do Senhor venha ao nosso coração, ao nosso entendimento, à nossa alma, e nos desperte, Senhor Deus, para conhecer Jesus e amá-lo, e servi-lo, e segui-lo, conforme o Senhor está nos chamando. Ó Pai amado, é somente o Teu Espírito quem nos desperta, é somente o Teu Espírito quem nos convence, é somente o Teu Espírito que nos leva a tomar a decisão de Te seguir e não se afastar.
Por isso pedimos, se há entre nós, nessa noite, alguém que está nos assistindo também pela internet, alguém que assistirá esse vídeo depois de algum tempo, que a palavra do Senhor venha ao seu coração, acalmando os seus temores, despertando a sua fé e chamando lá no fundo do seu ouvido para te seguir. Chama, Senhor Deus, aqueles e aquelas que o Senhor quer chamar e lhes permita, abra os seus ouvidos para ouvir a tua voz nessa noite. Nós queremos te bendizer em nome de Jesus. Amém.